vamos falar do Santos grandão, que neste final de semana está livre. Está dando só aquela secadinha nos adversários. Mas é claro que já no início da semana já tem, como se diz, já tem a luta de novo para fugir da estradinha de terra, da buraqueira onde o Santos se encontra. Mas também vamos falar dos meninos da Vila. Esses a gente tem que estar sempre falando e lembrando, porque tem jogos importantes deles e é claro que é interessante a gente sempre dar os resultados aqui, principalmente quando ganha e principalmente ainda quando goleia, como foi o caso do Sub-15, que fez 5-1 na Mauaense, e o Sub-17, que também fez 5-1 também no Mauaense. É até difícil de falar o nome dos caras, mas já começou logo pela manhã a goleada do Sub-15 em cima do Mauaense. O Santos que fez 5-1. Os gols do Santos foram de Júlio César, fez 2 gols, Paulo Henrique, Arthur Lima e o João Gomes fez os outros gols do Santos. Os meninos da Vila que entraram em campo como líder do grupo 14, com 12 pontos ganhos. É 100% na competição. É claro que estão vivendo um bom momento, mas são resultados que já é até esperado pelos torcedores, que a gente sabe que esses outros times aí têm um pouco ainda de dificuldades para encontrar, para enfrentar os times, aqueles times com mais camisa dentro da competição. O Santos que entrou em campo assim, ó, com Thiago Vasconcelos, João Gomes, depois Vinícius Casares, Vinícius Morato, depois Jonilson, Cauã Miranda, depois Miguel Zulu, Thiago Barros, Francisco, depois o Felipe Gustavo, Kaique Santos e Arthur Lima, depois o Léo Salim, Paulo Henrique, depois o Danilo, o Brian, depois o Júlio César e o Inácio. O treinador, o Fabrício Montes. Que coisa, até difícil você falar o nome da molecada, porque é tudo com 2 nomes. Não tem aquele negócio de só um nome. Pelé, Chico, Zé, não tem. É tudo com 2 nomes. Já parece que já é pela lei mesmo que você tem que falar os 2 nomes. Mas depois tivemos a vitória também do Sub-17, que também fez 5-0 nos caras, com gol de Davi Santos, Nadson, Vinícius Fabre, bom de bola esse menino aí, fez um gol muito bonito, o Ian Vicentini e também o Davi Nogueira, ou David Nogueira, uns nomes que você tem que ir treinando, porque você não sabe se é o David ou se é o Davi, ou se, por exemplo, se é Maicon, se é Micael, se é Michael, é aquele rolo de nome brasileiro que a gente às vezes não entende, mas como se diz, os pais deles entendem direitinho. O Santos jogou assim, ó, com o Arthur Del Valle, o Lucas Camargo, depois o Oswaldo, o Pedro Mursa, depois o João Sá, o Nicolas Augusto, depois o Samuel Pierre, depois o Matheus Carvalho, o Garcia, o Benício, que é bom de bola também esse menino, depois o Flecha, o Vinícius Fabre, o Nadson, depois o Evandro, o Davi Santos, depois o Ian Vicentini, o Flecha e depois o Davi Nogueira. E o treinador, o Helder Campos. 5-0 para o Santos, foi uma festa de tantos gols no CT Rei Pelé hoje pela manhã. Mas aí depois, mas antes aqui, ó, no próximo dia 17, que vai ser no sábado, o Santos volta a campo nas 2 categorias para jogar contra o São Bernardo, lá na Ibrachina Arena, em São Paulo. Os mais novos começam o primeiro tempo, o primeiro horário, que é às 9 horas, e depois que termina, começa os mais velhos, o Sub-17, às 11 horas. Aí tivemos também, lá no José Liberato, em Osasco, a vitória dos meninos do Sub-20 sobre o Audax por 2-0. Olha, depois de dois jogos, 2 cacetadas, o Santos voltou a vencer, ou quer dizer, venceu a primeira
no Campeonato Paulista. Que coisa! O Santos que tinha perdido as 2 primeiras partidas e acabou vencendo hoje 2-0, um gol contra do Cleiton, e ali aos 32 minutos e depois aos 36 minutos o Vinícius Lira fez o segundo gol do Santos. O primeiro foi uma cobrança de falta do Rodrigo César, o Gabriel Simples desviou, a bola bateu no zagueiro do Audax e acabou entrando. E o segundo, um escanteio batido pelo Rodrigo César, que bate muito bem na bola, e acabou o Gabriel Simples desviando e o Vinícius Lira fazendo o segundo gol do Santos. O Santos agora, o próximo jogo do Santos é contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, que acontece lá em Cuiabá, lá no estádio no CT do Cuiabá, e o Santos, que está em 8º lugar da competição, com 13 pontos ganhos, e aí, pelo Campeonato Paulista, dia 17, o Santos enfrenta o São Bernardo lá no CT Rei Pelé. O Santos, que tem 3 jogos, uma vitória e 2 derrotas no Campeonato Paulista. Que coisa, o Santos tá doido. Os meninos parecem que entraram dormindo no Campeonato Paulista. Não dá para entender. O Santos jogou assim, ó, com o Rodrigo Falcão, o Gabriel Simples, depois o Lene, o João Alencar, o João Ananias e o Vinícius Lira, o Kenai, o Gustavo Henrique, depois o Pepe Firmino, o Rodrigo César, depois o Caio Araújo, o Padula, depois o João Alves, o Enzo Boer, depois o Robinho Júnior, o Cauã Pereira e depois o Alejandro Villarreal. Esse foi o Santos e o treinador, o Maurício Copertino. Ó, é claro que a gente fala às vezes, por exemplo, o Santos vem com dificuldades na lateral direita. Por que o Kleber Xavier não começa a olhar direitinho o Gabriel Simples? De repente pode ser, de repente quando você imagina que você vai procurar algum jogador fora, algum jogador que de repente venha caro por Santos, e acontece com tantos outros que às vezes vem para o Santos e não vinga, e depois fica ali parado, ganhando salário, como a gente conhece o jeito que é o Santos. De repente você tem na base o jogador que você pode usar ele e ser interessante. O Gabriel Simples é um espetáculo de jogador? Não é, mas de repente é um jogador que você leva ali no Santos Grandão e você encaixa esse jogador ali. Ele pode entrar ali, fazer o Santos já bem mais entrosado, bem mais arrumado em campo, que eu espero contra o Ceará. Eu quero ver esse Santos mais entrosado. Você pode pegar um menino desse, jogar ali, de repente ele faz um bom jogo, ganha moral, ganha confiança, e você arruma um lateral direito. É um jogador alto, é um jogador que sempre está ali nas cobranças de falta, nas cobranças de escanteio ali, sempre uma bola desviada ou fazendo gols, que ele faz gols. É aquele jogador que ajuda muito, como o caso de hoje. 2 bolas cruzadas para a área, 2 desvios dele e 2 gols. Foram dele? Não, mas foram jogadas que passou por ele. Então, tem umas coisas que é claro que o Kleber Xavier está chegando. Eu acredito, como no jogo do meio de semana, ele estava lá vendo os meninos jogar, eu acredito que pode chamar a atenção dele. Como é o caso do Rodrigo César também. É um jogador que quando ele começou ali, quando ele quase foi pro Grêmio ali, que ele jogava ali naquele ataque enfiado ali, quase centroavante, ou caindo para os lados, e agora ele vestiu a camisa 10 do Santos, e ele está ali fazendo bons jogos com a camisa 10 do Santos, ali pelo meio, e ele bate muito bem na bola. Então são jogadores que de repente pode ser sim aproveitado ali nesse Santos grandão, porque como se diz, tá precisando, precisa dos meninos, precisa dos garotos. É por isso que eu sempre digo aqui, o Santos tem que olhar muito para os meninos, muito, porque são jogadores que podem ajudar. De repente, são jogadores que eles estão ali no sub-20, mas a partir do momento que eles caiam ali dentro do Santos grandão ali, do Santos, o que disputa tudo mesmo, mas está ganhando pouco, vamos falar a verdade, de repente pode ajudar muito para o Santos. Então,
É aquela história. Eu já disse aqui que no sub-20 você não pode ter jogador só para completar time. Você tem que ter jogador que você vê nele potencial para jogar no time de cima. Porque o sub-20 já é, como se diz, já é a raspa do sub-17. Você não pode, se você tem um jogador que no sub-17 você vê que ele não vai ser aquilo que ele vai te ajudar lá na frente, você já tem que dar espaço para ele ganhar em outro time e dispensar, porque não vai adiantar você ficar lutando com um jogador que ele não provou nada no sub-17 para vir no sub-20 só para tirar espaço de outros. Pelo menos eu penso dessa forma. No sub-20 você já tem que ter uma continuação do sub-17 já quase encaixando no Santos grandão. Pelo menos tem que ser dessa forma, porque senão você vai estar errando. Você ficar jogando com um jogador ali no sub-20 só para completar a posição, parece lá na várzea, quando você tinha 10, estava faltando um, de repente chegava um lá, que posição você joga? Eu jogo qualquer uma. Então vai lá de ponta esquerda, vai lá de lateral esquerdo. Era assim. Então você não pode. Você tem que ter o jogador ali já pronto para que, se ele for preciso ajudar o time grandão, ele está ali na porta para poder entrar. E são jogadores aí que, de repente, tem que ser assim, olhado com carinho pelo Kleber Xavier, que pode ajudar o Santos lá no Santos grandão. Mas falando do Santos, é como eu disse hoje no short que eu fiz, que os torcedores do Santos estão felizes, estão vivendo um final de semana tranquilo. Não estamos preocupados de nada, principalmente depois das vitórias aí dos meninos da Vila, porque não corremos risco de perder nenhum jogo nessa semana a mais. Quer dizer, agora a nossa preocupação mesmo é para segunda-feira. Segunda-feira, às 20 horas, lá no Allianz Parque, em São Paulo, no campo do Palmeiras. E aí, vamos ser mandante e quem sabe aí, eu tô com muita expectativa desse jogo aí, para quem sabe aí o Santos fazer um bom jogo, uma boa vitória e começar o Santos fazer bonito nesse Campeonato Brasileiro, porque já está dando muitas dores de cabeça nos torcedores do Santos, esse Santos Futebol Clube. Meu Deus do céu, quando você pensa que vai, não vai, quando você imagina que agora sim, agora vai ser nós, e aí não vai, aí é complicado, aí é muito difícil. Mas vamos esperar aí, quem sabe, o Santos fazer um grande jogo. Estão aí falando de uma escalação aí, provavelmente vai ser por aí mesmo, com Gabriel Brazão, o Aderlan, que deve voltar no lugar do Luizão, o que eu já disse aqui no meu vídeo, até eu tinha dado da escalação que eu acreditava que poderia ser, o Brazão, o Aderlan, que vai voltar no lugar do Luizão, o Zé Ivaldo, o Luan Pérez, que tem que continuar, para mim ele tem que continuar, tem que dar mais chance pro Luan Pérez, porque não adianta você pôr, errou e tira, aí fica ruim. Aí você volta o outro lá, o outro erra, você tem que tirar de novo, voltar aquele que é ruim. Então você tem que dar uma continuidade. Eu acredito que o Kleber Xavier está sabendo sim o que está fazendo. E lá na esquerda, o Escobar. Aí o meio-campo, que já não vamos ter mais o Schmidt, temos o Pituca, que está passando por uma fase terrível. Eu acredito ali que vai ser aquilo que eu até quase imaginava que era. Que eu disse que poderia ser o Gabriel Bom Tempo, o Rincon, quer dizer, o Rincon, o Gabriel Bom Tempo, o Ian e ali o Roleiser. Mas me parece que vai mesmo de Tassiano, que vai entrar nesse lugar, nesse meio campo, que seria Rincon, Gabriel Bom Tempo, Roleiser e Tassiano. Mas eu quero o Tassiano lá pela direita, não como o Santos entrou contra o Grêmio. Aí não estava dando certo. Deu certo depois que o Roleiser veio para o meio, que aí ele cresceu de produção. E lá na frente, provavelmente pode ter a volta do Tiquinho Soares. Eu preferia ainda mais chance ainda para o David Washington. É claro que mesmo sabendo que o David Washington, final do ano, vai embora, porque o Santos nessa luta atrás de... Não vai ser difícil contratar, então não vai ter nem como. Então, mas mesmo assim, pelo momento que vive o Santos, eu preferia até assim dar chance ali no David Washington. Embora que o Tiquinho Soares, para mim, ele foi meio que sofrível nesses jogos para trás aí, porque a bola quase não chegou para ele. E aí lá na esquerda, o Soteldo.
Então devemos ter esses Santos aí contra o Ceará. Gabriel Brazão, Luizão, Zé Ivaldo, Luan Pérez e o Escobar. Rincon, Gabriel Bom Tempo, Tassiano e o Roleiser. Tiquinho Soares e o Soteldo. Vamos esperar aí, quem sabe aí, o Kleber Xavier tá tendo a semana inteira aí para treinar. Neste domingo aí deve ter mais alguma ajuste ali, para quem sabe tá preparado para enfrentar o Ceará. Segunda-feira, lá no Allianz Parque, em São Paulo, no campo do nosso rival, que segunda-feira quem vai mandar é o Santos. Esperamos que os torcedores do Santos também se comportam direitinho, porque não adianta aquela coisa de você querer olhar a cor ali do adversário e querer sair quebrando tudo, chutando. Isso aí às vezes é falta de respeito no quintal do adversário. A gente tem que ter um pouco de respeito e vamos torcer aí que os torcedores do Santos se respeitam na casa do nosso adversário. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.